Aleluia! Você pode se assentar, obrigado. Diga ao seu vizinho, não provoque o diabo a tentar você. Eu não ouvi você. Então, não provoque o diabo a tentar você. Vamos abrir e ler o livro de Jó. Você está aí? Jó, capítulo 1. Vamos ler do verso 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio entre eles. Anote isso. E Satanás também veio entre eles. Verso 7. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Essa é a questão. O próprio Deus estava perguntando a Satanás, de onde você vem? Eu imagino que você esteve importunando o povo. Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu estive indo de lá para cá, na terra. Ele disse, vagando por aí, por todo lugar. Ele não tinha direção de perambular pela terra e andar por ela, na mesma terra. Verso 8. E o Senhor respondeu a Satanás, reparou em meu servo? Oh, meu Deus. Reparou em meu servo? Esse é Deus. Ele perguntando a Satanás, reparou em meu servo? Reparou o quê? Reparou no meu servo? O que isso pode significar para você? Olha isso. E isso é usado aqui. Essa linguagem. Como isso é usado aqui. É uma linguagem. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém como ele, onde? Na terra. Não há ninguém como ele, por quê? Porque Deus diz aqui que ele é irrepreensível e íntegro. É o quê? É irrepreensível e íntegro. Homem que teme a Deus e evita o mal. Não tem nada a ver com maldade ou infidelidade, desobediência. Verso 9. Então Satanás perguntou ao Senhor e disse, Jó não tinha razões para temer a Deus? Tudo o que ele fez foi por nada? Significa que Jó era obediente por nada? Verso 10. Você não fez uma cerca ao seu redor e em torno de sua casa? Em torno de toda a casa? Ao redor de tudo o que ele tem, por todo lado? Tu tens abençoado o trabalho das mãos dele. Me diga por que ele não temeria a ti. Depois de você abençoar o trabalho de suas mãos, me diga por que não te obedeceria. E isso foi o que Satanás disse a Deus. Tu disseste que ele é irrepreensível e íntegro? Tu disseste que ele é irrepreensível e íntegro por nada, então? Depois de você abençoar o trabalho de suas mãos e toda a sua casa, me diga por que ele não seria irrepreensível e íntegro. Vamos olhar o livro de 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 13. Nenhuma tentação sobreveio a você, exceto a que é comum ao homem. Mas Deus é fiel, quem não permitirá que você seja o quê? Escute isso. Falemos de Jó agora, aqui em 1 Coríntios. Agora você pode colocá-los juntos. Você pode ver que eles são muito, muito relacionados. Nenhuma tentação sobreveio a você, exceto a que é comum ao homem. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você é capaz. Mas com a tentação, também dará o escape, para que você seja capaz de suportá-lo. Uau! Sobre o livro de Jó. Não provoque o diabo a tentar você. Você sabe que Jó não fez isso.
Você sabe como Satanás veio a Deus? O Espírito que desceu sobre Jesus foi para torná-lo humilde e, ao mesmo tempo, para fazê-lo forte. Se você se basear em sua força e provocar o diabo para te tentar, isso não é humildade. Se eu estou falando com você, deixe-me te dizer isso. Se você se basear em sua força e provocar o diabo para te tentar, isso não é humildade. Porque você está usando esse poder, essa graça, como se fosse sua. Porque o poder dado a nós não é para ser usado para a nossa vontade. Não é o quê? Não é para ser usado para a nossa vontade, mas para a vontade de Deus. Isso é o porquê você pode andar desse jeito e dizer: homem de Deus, ore por mim, homem de Deus, ore por mim. Se Deus deixar você por sua própria força, enquanto você ora pelo possesso, seria melhor você ser liberto do que a pessoa por quem você está orando. Nós devemos ter cuidado para não cairmos em tentação. Nós devemos o quê? Nós devemos o quê? Quero dizer, nós devemos ter cuidado para não cairmos em tentação. Nós devemos ter cuidado para não cairmos em tentação. Mas, se Deus permite isso, anote isso e destaque no seu caderno. Porque é estranho para você agora. Eu vou por esse caminho estranho. Se Deus permite isso como uma aprovação, como um teste, você não deve achar estranho e duvidar de quem te guia. Você não deve achar estranho e duvidar do quê? De quem te guia. Se Deus permite que o diabo nos tente, isso é apenas para nos fazer crescer, não para nos prejudicar. As provações e tentações do diabo só nos fortalecerão se Deus permiti-las. Se um homem afirma que é um cristão ou um pastor, não o siga, porque a repercussão é grande. Se você diz, em nome de Jesus, seja curado, e você não foi enviado por Jesus, é você que vai precisar de libertação, em vez daquele por quem você está orando. Se você está entendendo, deixa eu ver sua mão. Vem aqui, irmão. Se eu não sou um pastor, se eu não sou um cristão,
Eu sei que não sou um cristão, mas eu professo o cristianismo, mas eu não sou. E você tem um espírito em você. Qualquer espírito que estiver em você, espírito de perdição, espírito de morte, espírito de destruição, e eu anuncio e estendo a minha mão e digo, em nome de Jesus, seja liberto. E eu não esteja falando por Jesus, eu terei que ser liberto em vez de você. Isso significa, aqueles espíritos em você virão para mim. Aqueles espíritos que estão te atormentando virão para mim. A aflição. Se ela não te deixar, o espírito que está aí vai se multiplicar. Apenas ao dizer o nome de Jesus, eu tomo para mim a sua aflição. Imagine por quantas pessoas estarei orando. Eu vou levar isso para elas. Esse é o problema que eu estou falando hoje. Esse é o porquê de você ver ministérios hoje que não tem fogo. Podem se sentar. Eles têm riqueza no ministério, mas não tem fogo. Diga ao seu vizinho, tem riqueza, mas nenhum fogo. Você vê eles com carros, eles têm isso, eles têm mansões e têm dinheiro e uma conta enorme ao redor do mundo, mas não tem fogo. E o diabo está ciente disso. Isso é porque você os vê dando socos para todos os lados. Eles não têm poder. É por isso que você pode ver eles dando soco. Pá, pá, pá. Eles têm que ser assim. Eles agem assim. Diga ao seu vizinho, eles agem assim. Porque não tem fogo. Porque nós provocamos Satanás a nos tentar. Como provocamos Satanás a nos tentar? Quando nos baseamos em nossa força e provocamos Satanás a nos tentar. Jesus vai nos deixar com a nossa própria força. Mas lembre-se, como eu disse, se Deus permite isso como uma provação, se Deus permite isso como uma tentação, como um teste de fé, você não deve achar estranho e duvidar do seu guia. Veja o que aconteceu quando Deus permitiu a tentação de Jó. Vá em frente, tente Jó. Jó não achou estranho, nem duvidou de seu guia. Lembre-se do que sua esposa disse. Será essa a recompensa de sua retidão? Tudo está caído? Seus filhos estão mortos? Isso está acontecendo? Você viu o que Jó disse à sua esposa? O mesmo Deus poderoso que tem nos dado vida boa por um longo tempo, agora é um tempo difícil. Por que você está reclamando? Ele nunca levou em conta as coisas estranhas para duvidar de seu guia. Vamos perguntar a nós mesmos, qual é o motivo de Satanás em fazer pessoas chorarem? O maior objetivo de Satanás em tentar os filhos de Deus é derrubá-los de sua posição. É para o quê? É para o quê?
derrubá-los de suas posições, de filhos de Deus. Olha essas coisas que têm acontecido a você. Quando o que estou falando aconteceu. Você sabe na sua privacidade. Primeiro, para cortar sua dependência de Deus. Se eu estou falando com você, deixa eu ver sua mão. Para cortar o quê? Sua dependência de Deus. Você começa a dizer, eu não sei o que está acontecendo. Sua dependência de Deus é cortada. Esse foi o primeiro. Você sabe, na nossa geração hoje, não sabemos o quanto nós precisamos de Deus. Essa nossa geração não sabe o quanto precisa de Deus. Até que a situação fique crítica. Muitos de nós estão aqui hoje. Você pode pensar, que situação nos uniu? Nós não sabemos o quanto precisamos de Deus. Se você estivesse aqui por um problema que você mesmo pode resolver, você não se daria o trabalho de vir aqui. Você diria, eu mesmo posso fazer isso? Você se esqueceu que você precisa de Deus para sorrir. Precisa de Deus para fechar e abrir os seus olhos. Precisa de Deus para se vestir. Você já viu pessoas que estavam apenas se vestindo, de repente caem e morrem. Já lemos também sobre pessoas que, no simples abrir e fechar de olhos, morreram. Você precisa de Deus para se sentar. Você pode ver pessoas apenas sentadas, sendo que ali é o fim de suas vidas. Já vimos pessoas que só estavam de pé e de repente morreram. Diga ao seu vizinho, eu preciso de Deus para sorrir, para dançar, para enxergar, para dormir, para comer, para dizer obrigado, para estender as minhas mãos, para me vestir. Eu preciso de Deus. Eu sei o quanto eu realmente preciso de Deus. Segundo, para cortar o seu dever para com Deus. Você sabe, você tem deveres para com Deus. Do que você está falando? Infidelidade ocupando seu coração. Desobediência. Você vê Deus de uma maneira ruim. Você diz, eu sei. Jesus sabe. Terceiro, para cortar a sua comunhão com Deus. Só o quê? Porque eu jejuo e oro, por que isso acontece de novo? O que eu preciso fazer para seguir em frente? Sua comunhão com Deus. Essas são as maiores coisas que Satanás tem como alvo. Nós devemos ter cuidado para não entrar em tentações. Mas, se Deus permite isso, nós não devemos pensar que é estranho e duvidar do nosso guia. São esses os desafios que estamos enfrentando na igreja hoje. Quando você olha quantas vezes na igreja hoje o nome de Jesus é mencionado, comparado com quantas vezes o nome de Satanás é mencionado, o nome de Satanás é mais mencionado que o nome de Jesus. O nome de Satanás é mais mencionado
que o nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Em todo tempo, Satanás, Satanás, Satanás. Todo tempo, Satanás. Não, o quê? Não provoque Satanás. Aqui. De novo. Não vi vocês. Sim. Não provoque Satanás a te tentar. Tenhamos cuidado com o orgulho espiritual, que tem sido a causa da destruição hoje. Chame de orgulho espiritual. Devemos ter cuidado com o quê? Orgulho espiritual.